Olá, mulheres queridas que estão aqui com a gente. Nesse módulo, a gente vai falar sobre os temperamentos. Então, temperamentos são qualidades, são características dos seres humanos. São traços da personalidade de uma pessoa, com algumas características específicas. Essas qualidades que os temperamentos eles nos trazem, eles nos incitam, elas estão intrinsecamente ligadas ao nosso corpo vital, ou ao nosso corpo etérico. A gente já falou aqui sobre as 4 dimensões dos seres humanos lá naquele módulo que a gente fala da quadrimembração. E aí, fazendo o link com aquele conteúdo que a gente trouxe lá, os temperamentos eles atuam no nosso corpo vital. Nosso corpo vital é aquela dimensão que a gente tem em comum com o reino vegetal. Aquela dimensão que tem a capacidade de regeneração, capacidade de reprodução, aquela dimensão que traz os ritmos de uma forma mais intensa para a gente. Então, essas qualidades que os temperamentos eles nos trazem, elas dão forma a esse nosso corpo vital. São elas que regem os nossos impulsos mais viscerais, aqueles impulsos mais profundos. Quando a gente fala aqui de temperamentos, a gente está falando daquela maneira que a gente reage, mas é uma maneira que a gente reage sem pensar, de uma forma instintiva, aquele impulso mesmo. Além disso, é legal a gente trazer aqui que os temperamentos eles começam a aparecer lá no primeiro setênio, e eles vão se consolidando ao longo do segundo setênio. A gente não tem como mudar os nossos temperamentos, mas a gente pode e deve aprender a harmonizar esses nossos temperamentos através dos processos de autoeducação. Além disso, é interessante dizer aqui que não existe um temperamento certo, um temperamento errado. Cada um dos 4 temperamentos, ele é único e ele tem os seus pontos fortes e tem também os seus pontos que a gente tem que prestar atenção. Eu gosto de trazer também o olhar de que o temperamento ele é a mistura, é o tempero, é o sabor de cada um. E cada um dos temperos eles são importantes. Então todos nós temos os 4 temperamentos em algum grau, mas geralmente 1 ou 2 acabam sendo mais predominantes. Um outro olhar aqui que eu acho super legal de trazer, quando a gente olha, quando a gente fala sobre os temperamentos, é o olhar dos 4 elementos da natureza. Então, fogo, ar, terra e água. A natureza corpórea do ser humano, ela é composta por esses 4 elementos da natureza. Então, a gente tem no nosso corpo terra, temos água, temos ar e temos fogo, calor. E desses elementos, a gente pode reconhecer algumas características. Então, as pessoas geralmente expressam no corpo a quantidade ou a predominância dos elementos que elas têm. Então, quando a gente olha para os aspectos físicos, a gente pode ver, por exemplo, a terra, aquelas pessoas que têm a estrutura óssea de uma forma mais predominante, mais robusta. A gente consegue ver a água, por exemplo, naquelas pessoas que são mais redondinhas, que são mais fofas. O ar, a gente consegue ver naquelas pessoas que são mais leves, que são mais ágeis, mais esbeltas. E o fogo, a gente vê naqueles corpos que são mais compactos, que são mais quentes. E além de poder ver a predominância de cada um dos elementos nos corpos físicos, a gente pode também ver algumas características desses 4 elementos. Então, aqui a gente pode dizer que quem tem mais um elemento X tende a se comportar de uma maneira mais parecida com aquele elemento. Então, exemplificando, quem tem mais terra, por exemplo, normalmente são pessoas que são mais densas, mais profundas. Quem tem mais água é mais adaptável, se adequa mais facilmente às situações, flui melhor. Quem tem mais ar são pessoas mais leves, mais dispersas, não se apegam tanto às coisas. E quem tem mais fogo tem mais iniciativa, são aquelas pessoas que não conseguem se controlar tanto. É importante a gente deixar claro aqui que a teoria dos temperamentos e essa correlação que a gente faz com os 4 elementos, ela surgiu há muito tempo lá na Grécia Antiga. E o Steiner, que foi quem trouxe a antroposofia para o mundo, ele aprofundou esse estudo a partir do olhar da ciência espiritual. E ele considera que o conhecimento desses temperamentos é essencial para a gente se aprofundar nos nossos processos de autoconhecimento, de autodesenvolvimento e de autoeducação. Então, vamos lá aos 4 temperamentos. Então, são 4 os temperamentos humanos, básicos, Então, temos os coléricos, os sanguíneos, os fleumáticos e os melancólicos. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os coléricos. Então, a gente se vê lá.